Fala galera, gravando aqui mais uma etapa da Olimpíada Canguru. Vamos dar uma olhada qual vai ser a correção de hoje. Então vamos lá galera, antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com 5, 10 amigos para ajudar o nosso processo a crescer sempre aqui para vocês. Então olha lá, continuando aqui resolvendo as questões, intermediárias do nível E, certo? A gente vai começar ali pela questão 13. Perdeu alguma desse nível ou de outras? Dá uma olhada no card lá acima para vocês pegarem as questões anteriores. Então esse daqui dizia o seguinte, galera. Ele falava lá assim pra gente. No caixa de uma sorveteria havia algum dinheiro na gaveta. A gente não sabia a quantidade. Depois da venda de 6 sorvetes, na gaveta passou a ter R$70. Então aconteceu o seguinte. Ele começou com um valor que a gente não sabe qual é esse valor. Então o valor em dinheiro a gente não sabe quanto é. E a gente também não sabe quantos sorvetes foram vendidos. Vamos colocar aqui os sorvetes. Eu também não sei quantos sorvetes foram vendidos inicialmente. O que eu sei é que depois que ele fez uma venda de 6 sorvetes, tinha na gaveta um total de R$70. Então tem essa relação. Depois da venda de 16 sorvetes, incluindo os anteriores, então quando vendeu 16 sorvetes, ele somou lá na gaveta um total de R$120. Também existe essa relação aqui. E aí o que ele quer saber é o seguinte, quantos reais havia na gaveta antes da venda dos 16 sorvetes, ou seja, naquela situação inicial. Então o que nós temos aqui? Eu sei que quando ele vendeu 16 sorvetes, tinha R$120. Quando ele vendeu 6 sorvetes, tinha R$70. Então qual é a relação que a gente tem aqui? Eu posso ter a diferença entre esses valores. Eu posso fazer aqui 120 menos 70. Então a gente vai ver que a diferença entre essas duas vendas realizadas foi de R$50. Beleza. E a diferença entre os sorvetes, né? Que a gente vai ter aqui 16 menos 6. Então essa diferença é de 10 sorvetes entre uma venda e outra. Entre uma venda e outra teve 10 sorvetes de diferença e a diferença de dinheiro foi R$50. Ou seja, se a gente dividir ali 50 por 5, 50 por 10, aliás, já dei a resposta, né? 50 dividido por 10, eu vejo o valor unitário, o valor de cada sorvete. Ou seja, cada sorvete custa R$5. Beleza. Então, se com a venda de 6 sorvetes, quanto que isso daria em dinheiro? Então, 6 sorvetes vezes o valor de cada um, que é 5. Então, os 6 sorvetes que ele vendeu, teve um lucro de R$30. Se na gaveta o total, quando ele vendeu 6 sorvetes, era um total de R$70, qual era o restante que tinha lá antes dele vender? Era só fazer 70 menos 30. Né? Nossa ordem aqui ficou totalmente bagunçada, mas antes, inicialmente, ele tinha R$40 na gaveta. Item C, C de certo. Beleza? O que a gente fez aqui? Continhas básicas, né? Uma subtração, divisão e multiplicação. Beleza? Então, uma questãozinha fácil para a gente fazer aí. Vamos para a próxima. Questão 14 falava o seguinte para a gente. Canguru comeu algumas folhas de 3 galhos de eucalipto. Então, vou fazer aqui os meus galhos. Então, vou ter aqui o que é referente a 3 galhos. Cada galho tinha inicialmente 20 folhas. Então, em cada um dos galhos, a gente tinha 20 folhas. E aí aconteceu o seguinte. Canguru comeu algumas folhas do primeiro galho e depois comeu tantas folhas do segundo galho quantas tinham sido deixadas no primeiro galho. Um pouco confuso isso daí, mas depois a gente volta e lê com calma. Depois ele comeu 2 folhas do terceiro galho. Então, no terceiro galho a gente sabe que ele comeu apenas 2 folhas. Beleza. Então ele veio aqui e comeu 2 folhas desse galho. No total, quantas folhas foram deixadas nos 3 galhos? Então ele quer saber quantas folhas foram deixadas, ou seja, quantas folhas sobraram
em todos os galhos. Então aqui no terceiro galho a gente já tem essa ideia, porque se tinham 20 folhas ele comeu apenas 2, sobraram 18 folhas, certo? 20 menos 2, 18 folhas sobraram no terceiro galho. E nos anteriores, o que aconteceu? Ele falou o seguinte, a relação entre o primeiro e segundo galho. A quantidade que ele deixou, ou seja, que sobrou no primeiro galho, é exatamente a quantidade que ele comeu no segundo. Como assim? Vamos supor que ele comeu apenas uma folha no primeiro galho. Se ele comeu apenas uma folha, concorda comigo que sobraram 19? E essas 19 ele comeu no segundo galho. Se ele tivesse comido, vamos colocar aqui embaixo, ele quer saber o que foram deixadas, né? Então, se no primeiro ele comeu uma folha, sobraram 19. Essas 19 ele comeu no segundo galho, então 20 menos 19 sobrou apenas uma folha. E nota que essa relação vai se permanecer entre todos, por quê? Vamos supor que ele comeu 2 folhas no primeiro galho, então 20 menos 2 são 18 folhas. Essas 18 que ele sobrou no primeiro, ele vai comer todas elas no segundo. Então 20 menos 18 sobraria 2 folhas. Seguindo essa ideia, só mais uma vez para a gente enxergar o padrão. Vamos supor que ele comeu 3 folhas. Então 20 menos 17, quer dizer 20 menos 3, 17 folhas sobrariam no primeiro galho. E isso é o que ele vai comer no segundo. Então se ele comeu 17 folhas, 20 menos 17 sobraria 3. Qual que é a relação que está acontecendo aqui? Independente de quantas folhas sobram no primeiro ou no segundo galho, olha o que acontece com a soma delas. 19 mais 1, essa soma é 20. 18 mais 2, a soma também é 20. 17 mais 3, a soma é 20. Ou seja, essa relação entre o primeiro e o segundo galho sempre vão sobrar 20 folhas entre os dois. Não interessa como aconteça aí, quantas ele coma. Então eu vou ter 20 folhas que sobraram, foram deixadas nos 2 primeiros galhos, mais 18 folhas que foram deixadas no terceiro galho, porque ele comeu apenas 2, novamente. Então 20 mais 18, eu tenho 38 folhas foram deixadas, sobraram 38 folhas. E 38 folhas aqui, a gente tem o item E, de eu dei conta. Eu matei o exercício. Beleza? Aqui a gente elimina mais uma questãozinha. Ok? Vamos lá para a próxima. Questão 15. Quase fechando as intermediárias. Falava o seguinte. Num edifício muito alto, há 4 escadas de incêndio mostradas ali na figura. As alturas das escadas estão indicadas nos seus topos. Então a gente tem ali, ó, 32, 36, 48 e tem uma escada que a gente não sabe a medida. Qual é a altura da escada mais curta, aquela que está com a interrogação? Então, olhando com calma ali para o prédio, o que a gente pode ver? Eu posso fazer o seguinte, eu sei que, olha para a maior escada de todas, que é a de 48, vamos colocar ela em metros, né? Só para ter uma medida. 48 metros é tudo aquilo ali. Se eu subtraio a diferença de 32 metros, que é esse pedaço, o que sobra para a gente? Toda aquela escada, que é 48, menos aquela parte. O que vai sobrar? Concordam que, quando a gente subtrai aquilo ali, eu tenho o valor dessa parte inferior, esse tamanho, toda a escada de 48 menos 32. Então vamos lá fazer essa continha. 48 menos 32. Então 8 menos 2, 6. 4 menos 3, 1. Esse pedaço aqui é 16. Esse pedacinho de baixo. Se esse pedaço de baixo é 16, o que mais que a gente pode encontrar? Vamos ver se esses valores vão nos adiantar ou não. Olhando agora para quem? A escada maior de todas, que é a de 48, né? Estou colocando metros. E essa de 36. Se eu subtraio as duas, o que vai restar para a gente? Concorda que é esse pedacinho aqui em cima? Essa diferença? 48 menos 36, vamos fazer essa conta. 8 menos 6 é 2, 4 menos 3 é 1. Então aquele pedacinho superior é 12. Certo?
E o que eu posso fazer para encontrar agora a escada que a gente não tem o valor, que é o que ele quer encontrar? O que a gente pode fazer? Se aquele pedacinho é 12 e toda a escada ali do canto esquerdo ela mede 32, concorda comigo que 32 menos 12 é aquele pedaço que a gente vai ter ali? 32 menos 12. Então a gente vai ter ali 0 e 2. Então esse pedacinho aqui, que é justamente, esse pedaço de preto, é justamente o tamanho da escada que a gente está procurando, ele mede 20. E 20 é o item D. D de dei conta. Então a gente precisava encontrar aquele valor de vermelho? Não. Coloquei só para instigar a gente começar o nosso raciocínio. Ok? Então era só fazer continhas de subtração, a gente encontrava ali facilmente essa questão. E para encerrar essa rodada, olha lá, a questão 16 falava o seguinte: Nora brinca com 3 xícaras na mesa da cozinha. Ela pega a xícara da esquerda e vira e coloca à direita de outras xícaras, ou seja, coloca de cabeça para baixo, de boca para baixo, como a gente diz. Né? É o que está acontecendo ali na figura. Olha lá no canto superior. Ele pegou a xícara da esquerda, colocou lá no final de cabeça para baixo, a boca virada para baixo. Então esse é o movimento que ela vai fazer, sempre com as 3 xícaras. A figura mostra o movimento, como ele vai acontecer. Como as xícaras irão aparecer após 10 movimentos. Então, depois que a gente fizer 10 movimentos desse, o que vai acontecer? Eu vou nomear as xícaras da seguinte forma. Eu vou colocar elas assim, na posição original, com a boca para cima, eu vou chamar ela de C, né, de boca virada para cima. E quando eu colocar ela de cabeça para baixo, eu vou chamar ela de B. Então, concorda comigo que elas vão iniciar nessa posição, todas de boca para cima. Quando eu fizer 3 movimentos, o que vai acontecer? Concorda que todas vão estar de boca para baixo? Todas as 3 xícaras? Nos 3 primeiros movimentos. Aqui eu movimentei elas 3 vezes. 3 movimentos aconteceu isso. Peguei elas e coloquei de boca para baixo. Nos próximos 3 movimentos, ou seja, contabilizando 6 no total, o que vai acontecer? Eu peguei todas as 3 que estavam de boca para baixo e coloquei de boca para cima. Virei todas as xícaras. Mais 3 movimentos, isso vai se repetir. Então eu vou para um total de 9. Todas que estavam de boca para cima agora vão ficar novamente de boca para baixo. E no 10º movimento, que é o que nos interessa, vai acontecer o quê? Eu vou pegar essa xícara da ponta esquerda, que estava de boca para baixo, e vou colocá-la lá no final. Eu vou colocá-la lá no final com a boca voltada. Se ela estava de boca para baixo, eu vou colocar ela com a boca voltada para cima. Então a gente vai ter boca para baixo e boca para cima. Certo? E qual item que a gente tem esse gabarito? As 2 primeiras com boca para baixo e a última com a boca para cima. Então olha lá, 2 bocas para baixo e uma com boca para cima. A gente tem a letra B. B de bola, B de beleza, B de bosque. A gente tem o nosso gabarito. Tá? Como que o pessoal pode ter errado essa questão, galera? Ele fala que ele vai movimentar ela 10 vezes. Se a pessoa tomou como verdade que a posição inicial delas já era 3 movimentos, nota que as xícaras iam ficar ao contrário. A gente teria 2 de boca para cima e só a última de boca para baixo. E aí aqui o colega ia vir e marcar a letra C, né? 2 para cima e 1 para baixo. Só que na posição inicial as xícaras já estão lá em cima da mesa. A gente não está fazendo nada com elas. Certo? A partir que eu pego a primeira xícara que estava de boca para cima e coloco de boca para baixo, é que eu fiz o meu primeiro movimento. Então, os 3 primeiros movimentos eu coloquei elas de boca para baixo, os próximos 3 movimentos de boca para cima, 3 movimentos de boca para baixo e o 10º movimento foi o que a gente conversou ali e foi o que nos interessava. Beleza? Aqui, galera, a gente fecha as questões de nível intermediário desse nível E. Então, a partir da próxima desse nível, a gente vai ver as questões mais avançadas dessa prova do ano de 2021. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.